Frederic, sou eu, tua mãe, eu estou aqui com teu pai. Frederic Ungerson começa a gravar e recebe cerca de 12.000 mensagens. Algumas que eram impressas na fita magnética de trás para frente. Mensagens em idiomas que ele não conhecia, em grego, arcaico, em línguas orientais, dando demonstrações dessas presenças. E ele vai fundar uma nova conceituação na ciência, a transcomunicação instrumental, que vai estar de abrir espaço para a psicotrônica, os fenômenos psíquicos através dos aparelhos eletrônicos, abrindo espaço para o engenheiro George Mick, que fundou o seu Instituto de Metaciência. George Mick vai colaborar para a fabricação do Vidicom, do Spiricom, em cujas lâminas da tela aparecem pessoas, inclusive o próprio Frederic Ungerson, que havia morrido, apareceu, Albert Einstein, e outras pessoas aparecem naquelas telas, ainda imperfeitas imagens, mas aparecem dando demonstrações e apresentando algumas regiões do mundo espiritual perfeitamente compatíveis com as informações de André Luiz, através de Chico Xavier, que recebeu a partir da década de 30 a 40, e que agora na década de 70 e mais tarde de 80 com George Mick, na psicotrônica, os cientistas estavam recebendo as informações das colônias espirituais, das chamadas cidades espirituais. Essas informações corroboram o grande trabalho de Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Rivail, que adotaria, na cultura francesa, o pseudônimo de Allan Kardec. Esse homem notável, cuja lógica de aço, cujo bom senso era tão frio, no bom sentido, que ele era sensatez de pessoa, Lenon sem carne, como dizia Flammarion mais tarde. Esse homem notável, que vai pesquisar letrados ornantes, as mesas girantes e falantes, fenômeno que acontecia nos Estados Unidos e chamou a atenção da Europa, e tomou conta de Paris, que chamou a atenção de um amigo seu, entusiasmado, e o seu amigo ficou tão entusiasmado que o professor Allan Kardec desconfiou. Ele era sensato, era analítico, era racional, era cientista, até que um amigo seu, também cientista, estudioso do magnetismo, no seu Fortier, disse a ele que era verdade, que as mesas eram magnetizadas e que as mesas, através do magnetismo, se movimentavam. E ele então foi, na última terça-feira do mês de maio de 1855, na casa de uma senhora famosa que dava saraus em Paris. Essa senhora que recebia pessoas famosas, Victor Hugo, e outras pessoas que hospedavam-se na sua casa para fazer esses saraus, inclusive o próprio Napoleão III, que a visitava, a senhora Plenerezon, recebe o professor Rivail, que mais tarde adotaria o nome Allan Kardec. E ali, com aquela mesa que se agitava, as pessoas erguiam as mãos e a mesa se movimentava, ele faz a primeira pergunta: não posso crer que você, essa mesa, possa se movimentar e dar informações, porque através de um código, uma batida sim, duas batidas não, ou uma batida, isto é, cada número de batidas representaria uma letra do alfabeto, o número correspondente. Então ele diz: não posso crer que a mesa possa pensar, possa raciocinar, não posso acreditar, até que me prove o contrário, que essa mesa, essa cadeira pode se manifestar. E a cadeira, naquele momento, respondeu em batidas em forma de código, mas não é a mesa e a cadeira que fala, somos nós, os espíritos, aqueles que viveram na terra e que morremos, mas não nos aniquilamos. Estamos aqui, somos as almas da humanidade que já deixaram o corpo físico, mas continuamos nos relacionando com o mundo material. A partir desse momento está estabelecida uma telegrafia, um contato com o mundo espiritual, através do qual Allan Kardec abre espaço para colher os depoimentos, as informações do mundo espiritual, as informações de como é a vida no mundo espiritual. Em O Céu e o Inferno ele vai dizer isso, ipse literis. Da mesma forma que o estudioso, para examinar determinado país, determinada região, ele tem que entrevistar as pessoas que moram naquela região. Um
Um estudioso, por exemplo, social, das ciências sociais, da geografia e assim por diante, tem que fazer entrevistas com as pessoas que habitam aquela região. Desde as pessoas menos favorecidas economicamente, das classes sociais menos favorecidas, até aquelas mais abastadas, para ter uma ideia da estrutura econômica, da estrutura social, da estrutura filosófica, comportamental, da cultura daquela região. E ele vai dizer, foi isso que fizemos com o mundo espiritual. Colhemos as informações, desde os espíritos mais primários e agressivos, até as potestades angelicais, que se comunicavam conosco, para termos uma ideia, entre aspas, da geografia do mundo espiritual, nunca superado. Allan Kardec consegue desenhar aquilo que no passado era visto como superstição, e ele recebe, através dos próprios espíritos que voltam, para dizer como estão, como se encontram, como estão vivendo no corpo espiritual, fora do corpo físico, como é a condição da vida espiritual a partir da vida cultivada no mundo material. Esse grande codificador, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, a partir de informações de um amigo espiritual seu que dizia, vivi contigo no passado, aqui mesmo, nessa região da França, que no passado eram as Gálias, na época de Júlio César, e tu eras druida, tu eras sacerdote druida, tu eras o meu chefe, o meu orientador espiritual. E na época nós éramos druidas, vegetarianos, celibatários, reencarnacionistas, pregávamos a paz, pregávamos o Deus da fraternidade, pregávamos a reencarnação, e naquela época tu te chamavas Allan Kardec. Era a informação de Zéfiro, que no mundo espiritual voltava para informar a esse pedagogo francês a sua tarefa. A sua tarefa se desenhava diante dos seus olhos. E ele, com meninas, muita gente não sabe por que Allan Kardec não divulgou o nome dos médiuns, porque eram meninas, mal saídas da infância. Ele deixou que as críticas tombassem só em cima dele e evitou que a perseguição fosse em cima daquelas meninas que mais tarde se casariam, constituiriam família. A mulher era muito desprezada ainda no século XIX. Era considerada pela religião oficial como um animal sem alma. Só mais tarde, que graças a Maria Santíssima, Joana d'Arc, a igreja teve que dar alma para a mulher. Porque até ali, a mulher era considerada um ser sem alma. Era algo desprezado, inclusive não era possibilitada de entrar na cultura acadêmica. Era proibida a mulher. Allan Kardec utilizava de meninas de 12, 13, 14, 15 anos, que o máximo que eram alfabetizadas. No máximo eram alfabetizadas e aprendiam as chamadas prendas domésticas. Nada mais. Essas meninas, que não tinham cultura, entravam em transe, como era as senhoritas Baudin, filha do amigo seu, o seu Baudin, Caroline e Julie Baudin. Ou a senhorita Hermance Dufont, ou a senhorita Aline Carlotti, ou mais tarde a médica que recebia as mensagens do Espírito de Verdade, a senhorita Jafé, que praticamente refundiu o Livro dos Espíritos a partir da terceira edição. Essas meninas, que mal tinham conhecimento da cultura acadêmica, ele perguntava a elas em transe sobre ética, sociologia, psicologia, religião, teologia, antropologia, biologia, física, e os espíritos através delas se manifestavam. Para mais tarde ele reuniu uma equipe de mais de 1000 médiuns de diversas partes do mundo, poliglota, sabia falar 5 idiomas além do francês. Ele chegava a fazer perguntas àquelas meninas em idioma diferente, em alemão, por exemplo. Ele traduziu as obras de Fénelon do francês para o alemão, para dar de presente a Pestalozzi, para que Pestalozzi conhecesse as obras de Fénelon, e mais tarde Fénelon se comunicaria a ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ali estava Allan Kardec, perguntava em idiomas diferentes, e as meninas que tinham apenas um conhecimento no francês, em trânsito, respondiam em alemão, em inglês, em italiano, com perfeita identidade e com um nível de conhecimento à altura da pergunta que era feita. Allan Kardec reunindo essas informações em uma doutrina que a partir de 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, a mais famosa galeria de Paris, da França, ali no Palais Royal, no Palácio Royal, na livraria do então recém
recém-falecido senhor Eduardo Danty, a famosa livraria Danty, aquela livraria famosa que recebeu o Honoré de Balzac, que publicou Victor Hugo, que teve a oportunidade de divulgar Alexandre Dumas, aquela livraria famosa que recebia a nata intelectual da Valier, no coração de Paris. Ali é publicado o livro modesto, o Livro dos Espíritos, que deveria inaugurar uma era nova para a humanidade, descrevendo com todo o rigor da pesquisa científica, mas com uma filosofia que ilumina a nossa alma, a realidade do mundo espiritual, que somos espíritos imortais, que não foi o espiritismo que criou os espíritos, foram os próprios espíritos que vieram e criaram o espiritismo, que para ideias novas, palavras novas. Por isso a palavra espiritismo, para definir uma ciência que estuda as manifestações do mundo espiritual, e ao mesmo tempo a filosofia que é consequência dessa ciência, porque é o depoimento dessas almas que voltam, aquelas que foram honestas, que foram dignas, que foram abençoadas, que foram éticas, voltam no mundo espiritual para dizer como estão em paz, como gozam de saúde e de felicidade. E aquelas outras que foram corruptas, que foram desonestas, que foram sensualistas, que foram ególatras, voltam no mundo espiritual para dizer que estão despedaçadas, que estão arrebentadas, que estão com consciência de culpa, que não existe céu ou inferno como locais geográficos, mas sim como estados da alma, estados íntimos, estados de consciência. Ele inaugura, portanto, uma nova mentalidade cultural, à altura da ciência da época, porque teve a oportunidade de ler as obras de Augusto Comte, foi contemporâneo de Karl Marx, o materialismo histórico, e leu O Capital, de Marx, e outras obras, e respondia à altura da ciência do momento com uma ciência religiosa, como disse mais tarde Rui Pereira, e uma religião científica. Ou como disse Viana de Carvalho, o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Essa síntese do conhecimento, da enciclopédia, digamos assim, em relação à sabedoria que o indivíduo deve aspirar para encontrar sua felicidade aqui na Terra e a paz e a aventura após a morte. O espiritismo, portanto, desvenda esse mundo além da dimensão material, veio dizer que a morte não mata a vida. O depoimento dos desencarnados vem dizer o que vai acontecer conosco, a depender da nossa conduta. Basta a nossa opção. Aqueles que escolhem a conduta desregrada, a opção de egoísmo, estão construindo para a própria vida a consequência natural. Despertam além do túmulo conforme foram dormir. Da mesma forma que aqueles que optam pelo bem, pela saúde moral, pela paz de consciência, despertam além do túmulo, gozando da aventura e dos reflexos naturais. Coube, portanto, ao Espiritismo desvendar essa notável filosofia comportamental, essa notável religião não ortodoxa. Religião não no sentido tradicional, religião no sentido cósmico, porque tem os fundamentos de todas as religiões: Deus, a caridade, o melhoramento moral, a evolução pessoal, a solidariedade, a prece, são os elementos básicos de religiosidade, embora não seja uma religião no sentido ortodoxo, porque não tem cerimonial, não tem ritual, não tem sacerdócio, não tem hierarquia religiosa, não tem superstição, não tem crendice, mas tem os fundamentos básicos de religiosidade. É, portanto, uma ciência com consequências filosófico-ético-morais religiosas. Para nos dizer que é necessário a filosofia, isto é, a mensagem, a consequência dessas informações, porque todas essas informações mediúnicas, essas informações espirituais, vêm nos dizer que somos espíritos imortais, que vamos morrer e vamos despertar além do túmulo com essa consequência, com a bagagem pessoal. Então, o depoimento desses desencarnados vem nos convidar a uma conduta ética que eles mesmos disseram, cuja base principal é o Evangelho de Jesus, em espírito e em verdade. É a conduta cristã, cuja ética é a mais perfeita de acordo com a lei cósmica, a ética cósmica, a ética universal. Portanto, os próprios espíritos é que disseram
o que é que devemos fazer para assegurar o passaporte para uma viagem tranquila, além da vida física, através da conduta moral, da postura de não se contaminar com o mal. Do que adianta, diz Allan Kardec em A Gênese, o que adianta sabermos que a vida continua?